É uma tarde ensolarada de 27 de setembro de 2025, na zona sul do Rio de Janeiro, onde dois amigos de longa data, Lucas e Gabriel, ambos no início dos seus 30 anos, se encontram para um passeio casual. Eles cresceram em uma época de otimismo, onde oportunidades pareciam abundantes e o desemprego era algo raro de se ver ao redor. Seus pais, com salários modestos de 2 ou 3 mínimos, conseguiam proporcionar uma vida confortável, escola particular, carro na garagem, casa própria e aqueles pequenos luxos que tornavam a infância memorável. Mas agora algo mudou no mundo, e esses mesmos sonhos que eles acalentavam para si próprios parecem se desfazer em meio a custos exorbitantes e uma realidade implacável. O narrador os acompanha nessa conversa franca, mergulhando nos pensamentos que ecoam em suas mentes, enquanto eles refletem sobre a classe média brasileira e suas lutas atuais. Lucas, um profissional de TI com experiência em programação e desenvolvimento de software, inicia a conversa com um suspiro, olhando para o horizonte. Ele diz que é impressionante como as coisas mudaram tão rápido desde a nossa infância. Gabriel, lembra daqueles tempos em que nossos pais nos levavam para viagens curtas ou compravam brinquedos sem pestanejar? Eram salários simples, mas suficientes para uma família de 4 pessoas viverem bem. Gabriel, especialista em marketing digital, com foco em estratégias online e campanhas para redes sociais, concorda imediatamente, adicionando que sim, Lucas. Era como se o mundo fosse feito para progredir. Ninguém que conhecíamos ficava desempregado por meses. E agora, olha para nós, lutando para manter o básico. O narrador observa que, enquanto eles caminham, os pensamentos de Lucas voltam para sua própria trajetória. Ele se lembra de como sonhava em superar o padrão de vida dos pais, talvez comprando uma casa maior ou investindo em uma família numerosa, mas a realidade o acertou em cheio, com preços de imóveis que parecem saídos de um sonho inalcançável. Gabriel, por sua vez, reflete internamente sobre como a inflação e os custos crescentes transformaram o que era acessível em luxo. E ele menciona em voz alta que uma das coisas que mais chama atenção hoje é como a classe média parou de ter filhos. Lucas, você notou isso? Antigamente, ter 2 ou 3 era normal, mas agora, com tudo tão caro, as pessoas pensam 2 vezes ou até 10 vezes antes de decidir por uma família. Lucas assente, aprofundando o ponto. Ele diz que exatamente, Gabriel, os custos com educação, saúde, moradia, tudo subiu de forma absurda. Lembra da escola particular que frequentávamos? Nossos pais pagavam com esforço, mas era viável. Hoje, para um casal de classe média, sustentar um filho enquanto paga a prestação de carro ou apartamento é praticamente impossível. É como se o sonho de melhorar de vida tivesse sido roubado bem na nossa vez. O narrador percebe que esse comentário toca em uma ferida aberta para ambos, pois Gabriel, em seus pensamentos, revive as discussões recentes com sua namorada sobre o futuro, onde o medo financeiro os impede de planejar uma família. E ele responde que é verdade, Lucas. Eu e minha companheira conversamos sobre isso outro dia. O custo de um berçário ou uma babá já come metade do salário e com os preços de comida e transporte nas alturas, quem arrisca? Eles continuam a conversa e Gabriel traz à tona memórias da adolescência, dizendo que na nossa juventude, Lucas, os pais nos davam tudo com mais facilidade, viagens de fim de semana, roupas novas para o colégio, até um videogame no Natal. E não era luxo, era o normal para uma classe média. Mas agora, com salários estagnados e inflação galopante, até um jantar fora de casa vira evento raro. Lucas ri um pouco, mas com um tom amargo, e replica que sim, Gabriel. Eu me lembro do meu pai comprando um carro zero com um financiamento que cabia no orçamento. Hoje, o valor de um carro básico é irreal. E para nós, que estamos no auge da carreira, deveria ser o momento de prosperar, não de regredir.
O narrador nota que esses recuerdos evocam uma sensação de nostalgia misturada com frustração, e os pensamentos de Gabriel giram em torno de como a economia global e local conspiraram contra a sua geração, tornando o que era rotina em algo elitista. Ele prossegue dizendo que, e o pior, Lucas, é a falta de perspectiva no trabalho. Eu vivi um caos recente que reflete isso perfeitamente. Fui demitido do meu emprego em marketing digital há 3 meses, sem aviso. A empresa alegou reestruturação, mas eu sei que foi corte de custos. E desde então, estou enviando currículos para vagas que pedem competências de sênior, tipo gerenciar equipes inteiras e criar estratégias globais, mas oferecem salário de júnior, algo ridículo como R$ 2.000 por mês. E o pior é que algumas vagas nem são na minha área, tipo pedindo conhecimento em vendas diretas ou até logística. É como se quisessem um faz-tudo por preço de banana. Lucas escuta atentamente e em seus pensamentos ele conecta isso à sua própria experiência recente, sentindo uma onda de empatia e raiva compartilhada, pois ele sabe que não está sozinho nessa. Ele responde: "Que caramba, Gabriel, isso é loucura. Eu passei por algo parecido na TI. No mês passado, vi uma vaga para desenvolvedor que exigia domínio em 5 linguagens de programação, experiência com nuvem e até gerenciamento de projetos, coisas que um sênior faria, mas o salário era de estagiário, uns 1.500. E para piorar, a vaga pedia conhecimento em áreas fora da TI, como análise de dados financeiros, que não tem nada a ver com o que eu estudei. É desanimador, parece que as empresas querem super-heróis pagando mixaria." Gabriel continua, aprofundando seu causo, dizendo que, e não para por aí, Lucas. "Depois da demissão, eu tentei freelas em marketing, mas os clientes estão apertados também. Um deles me pediu uma campanha completa para redes sociais, com análise de métricas e criação de conteúdo, mas queria pagar o equivalente a um dia de trabalho por um mês inteiro de dedicação. Eu recusei, claro, mas isso mostra a falta de perspectiva. É como se o mercado estivesse nos empurrando para baixo em vez de nos elevar." O narrador observa que esses relatos pessoais revelam uma camada mais profunda de desilusão, onde os pensamentos de ambos se voltam para a injustiça sistêmica, questionando se o esforço investido na educação e na carreira valeu a pena em um mundo que parece ter virado as costas para a classe média. Lucas, sentindo o peso da conversa, compartilha outro causo, dizendo que eu tenho um amigo na TI que foi demitido junto com metade do time, sem justa causa, só porque a empresa decidiu terceirizar para o exterior, e agora ele está há 4 meses desempregado, aplicando para vagas que pedem certificações avançadas e anos de experiência, mas oferecem benefícios mínimos e salários que mal cobrem o aluguel. E o pior é que ele tem que considerar empregos fora da área, como suporte técnico em call centers, que pagam ainda menos. É uma falta de perspectiva total, Gabriel. Nos faz questionar se vamos conseguir o que nossos pais tiveram. Eles param por um momento e Gabriel reflete em voz alta, dizendo que sim, Lucas, é como se o mundo tivesse mudado bem na nossa vez. Crescemos vendo oportunidades para todos, mas agora, com preços de imóveis nas alturas, carros inacessíveis e a pressão de sustentar uma família enquanto se paga dívidas, o cidadão médio está preso em um ciclo sem fim. A classe média não faz mais filhos porque não dá para arriscar, e as demissões aleatórias só pioram tudo. Lucas concorda, adicionando que exatamente, e as vagas de emprego viraram uma piada, pedindo o impossível por quase nada, fora da área ou não, é desumano. O narrador, ao aprofundar os pensamentos finais deles, percebe que apesar da frustração, há um fio de resiliência. Eles pensam em formas de adaptação, talvez mudando de carreira ou buscando empreendimentos próprios, mas o tom é de alerta para uma geração inteira. Gabriel conclui a conversa dizendo que, bom, Lucas, pelo menos temos esses momentos para desabafar. Quem sabe isso não inspire outros a compartilharem suas histórias também.
Lucas responde que com certeza, Gabriel, vamos ver o que o futuro reserva, mas precisamos ficar atentos e unidos nessa. E assim termina o encontro desses dois amigos, deixando uma reflexão sobre as dificuldades da classe média no Brasil de 2025, uma conversa que ecoa as vozes de muitos que veem seus sonhos se esfarelando, mas que ainda buscam esperança em meio ao caos. Se você se identificou, compartilhe nos comentários, inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse e até a próxima!